Heaven, Ei, galera! I'm in heaven. Ei, galera! Meu nome é Ana Beatriz. O meu é Cálita. E o meu é Tatiane. Estamos aqui para falar sobre os anos 20. Jazz, cinema, lei seca e gangsters. Nos Estados Unidos. Gatsby. Então, os anos 20 também são conhecidos como os anos loucos. E é um período que foi marcado pela liberdade, modernização, que são frutos da grande prosperidade da época. Para entendermos melhor o que aconteceu, a gente deve voltar um pouquinho na história. Tudo começou com a Primeira Guerra Mundial, quando a Europa estava produzindo muito pouco e acabava exportando muitos produtos dos Estados Unidos. Mesmo após a guerra, a Europa continuou precisando desses produtos e os Estados Unidos teve um alto crescimento da economia. Uma época de grande expansão do capitalismo. Os Estados Unidos encontrou novos mercados aliados, teve uma grande industrialização, produzindo várias coisas em massa, o que possibilitou o crédito a várias pessoas, esse poder de compra. E também, produtos eles começaram a dar uma certa comodidade para as pessoas, para a vida delas. E alguns exemplos de produtos são os carros da Ford, também fogão e aspirador de pó. A publicidade também foi uma ferramenta importante que possibilitou ainda mais o aumento do consumismo, a vontade de ter aqueles produtos para ter uma vida feliz e plena. A mulher também teve um novo papel nesse momento dos anos 20 e ela, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ela começou a ter uma certa independência, até pelo contexto da guerra, em que ela saiu do lar e foi trabalhar, né? Ela é conhecida nessa época por ser a melindrosa, então ela é uma mulher independente, mais moderna nessa época, e ela começa a sair sozinha, indo a clubes, em cafeterias. Ela transmitia esses seus ideais no seu comportamento e também no seu modo de vestir. Nesse período também, as mulheres conquistaram mais direitos e elas lutaram muito por isso. E também houve um aumento nos movimentos feministas. Então, essa certa liberdade que mulheres tinham, ela passou a ser expressada na moda. E isso é retratado porque os braços e costas começaram a ficar à mostras, a saia subiu até o joelho, elas não usavam mais o espartilho, utilizavam agora mais os tecidos leves, elas usavam bastante o cabelo curto e a maquiagem ela ficou um pouco mais marcada, com o lápis preto nos olhos, a sobrancelha um pouco mais fina e usavam bastante o batom vermelho. Os anos 20 foi uma época de uma nova vida, com muita ostentação e liberdade. Eles passaram a praticar muitos esportes, entre eles o atletismo, o automobilismo, o boxe, o ciclismo e também o futebol. Eles se entretinham com muitas danças, entre elas o charleston e o tango. Foi uma época que o convívio social estava muito em alta, onde eles frequentavam cafés, chás, restaurantes, cabarés e os clubes noturnos. O jazz e o cinema também entraram nessa vida dos americanos nesses anos. Foi um dos ritmos mais tocados nos anos 20 e ele tem influência africana. Ele surgiu em Nova Orleans. Ele é marcado pela improvisação musical que é executada no trompete e saxofone. Ele atrai um grande público noturno. Um exemplo é o Cotton Club, que ficava localizado em Harlem, um bairro de Nova York, onde a maioria da população era afrodescendente. Foi nesse lugar que várias bandas de jazz da época se apresentaram. Foi também o início da carreira de vários artistas negros, sendo os mais conhecidos Duke Ellington, Louis Armstrong e também várias mulheres, como Billie Holiday, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Hello, Dolly. This is Louis Dolly. Mighty glad to have you back where you belong. You lookin' swell, Dolly. I can tell, Dolly. You keep going, still going, you still going strong. Yeah, bro. O cinema também foi uma fonte de lazer para as pessoas dos anos 20. Para ter uma noção, em 1927 se vendia 60 milhões de bilhetes. Já em 1929 se vendia 110 milhões de bilhetes por semana. Foi quando ela se consagrou ao maior centro industrial de cinema do mundo. A famosa Era do Ouro em Hollywood. Então, o cinema nos anos 20 ele tinha como característica ser mudo, preto e branco e com legendas. Também onde se gravavam os filmes havia um local para ficar uma orquestra ou uma pessoa que tocava enquanto passava o filme.
Entre os principais artistas da época, podemos destacar Greta Garbo, Baby Daniels, Rodolfo Valentino, o considerado gênio do cinema Charlie Chaplin e também a famosa dupla de comediantes, o Gordo e o Magro. Foi também na década de 20 que criaram o personagem do desenho animado Mickey. Entre os principais filmes podemos destacar O Garoto, de Charlie Chaplin, e também o clássico Fantasma da Ópera. Surge também nos anos 20 grupos que dizem serem defensores da moral e dos bons costumes. Então, em 1920, é instituído a Lei Seca. As pessoas que defendiam alegavam que proibindo o álcool estaria libertando as classes inferiores do seu perigo. E além do mais, eles viam o álcool como a causa de todos os problemas dos Estados Unidos. Isso ficou claro na 18ª emenda da Constituição americana. Proibia a fabricação, a exportação, a importação e o comércio de bebidas alcoólicas. Essa lei vigorou por 13 anos nos Estados Unidos e é considerada um dos maiores fracassos legislativos do país, por conta de que, ao invés de resolver os problemas, gerou novos. Problemas como o aumento da corrupção, a explosão de criminalidade e também o surgimento de máfias que controlavam o contrabando de bebidas, chamados gangsters. Esses que, além de fazerem o tráfico de bebidas alcoólicas, também davam casas de jogos, prostíbulos e também faziam o tráfico de drogas. Um dos gangsters mais famosos é o Al Capone. Ele comandou o comércio de bebidas em Chicago. Outros pontos para encontrar essa bebida seria em bares subterrâneos e também clandestinos. Bom, foi só em 1933 que opositores conseguiram convencer o então presidente Franklin Roosevelt que liberando o álcool elevaria a economia, pois arrecadaria mais impostos e geraria mais empregos. Então a lei acabou sendo revogada. Tudo isso marcou os inesquecíveis Anos Loucos, que só terminaram em 29 de outubro de 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então, gente, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham entendido o conteúdo. Tchau, galera! Vou só com a minha pena da lei que me condena. Correr é meu destino para fugir da lei.